Suicídios. Lições Bíblicas. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição, vamos estudar sobre Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Artaxerxes envia Esdras. Esdras ensina a palavra ao povo. A palavra de Deus deve ser ensinada. Resultados do ensino da palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, primeira parte. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então já chegamos na lição 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Baseado em Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A, e provaram a boa palavra de Deus. Quando a gente prova a boa palavra de Deus, isso faz com que uma fonte inesgotável de dentro para fora comece a jorrar em nossa vida e o avivamento começa a acontecer. Quando a gente prova desta boa palavra, e a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Então vamos estudar sobre esta ida de Esdras a Jerusalém com o objetivo de ensinar a palavra. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o nosso assunto de hoje. Vamos ver então que o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então Esdras foi a mandado de Artaxerxes. Então Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento da lei do Deus de Israel. Então ele pensou, este pode ensinar a palavra de Deus. Quem sabe ele já estava observando Esdras há bastante tempo e verificou então que ele tinha um grau altíssimo de conhecimento e ele tinha o desejo de que o povo conhecesse as leis do seu Deus, o Deus de Israel. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras 7, versículo 12 ao 26. Então está decretado nesta carta: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras até Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos, rendas. E ainda, Esdras poderia nomear regentes e juízes para a vida eclesiástica, para que funcionasse melhor, funcionasse conforme a lei de Deus. Então Esdras louvou a Deus que vinha implantando e inspirando. Então Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso.
Então nós vimos que quando o ensino da palavra de Deus ele é colocado em prática, há esta mudança. A própria palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 3 e versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E olhe que quando foi escrito esta parte aqui, ainda não estava compilada toda a Bíblia, apenas o Velho Testamento e, quem sabe, partes do Novo Testamento, onde foi dito então toda a Escritura. Então, o que já havia da Escritura, que já estava compilado até então, já se sabia do cânon sagrado desta palavra, que era útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, claro que nós temos que ler a palavra, temos que estudar a palavra, para que isto nos traga um avivamento. E esse avivamento traz um benefício para nós e para os outros de uma forma tremenda, de uma forma ímpar. Esse avivamento faz com que nós cresçamos em todos os aspectos. Já em outra passagem que diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, então se você cresce só na graça, você vai orar, vai se consagrar, você vai ter que tomar o cuidado de não se tornar fanático. Se você crescer só no conhecimento, você vai ter que tomar o cuidado de não se tornar frio. Pode acontecer? Pode. Mas o bom mesmo é você colocar balanceado, crescer na graça e no conhecimento. Então você cresce junto, as duas coisas, você cresce equilibrado. E o avivamento também chega até você, porque você está crescendo na graça e no conhecimento. A palavra, ela nos traz, só a leitura em si já traz um grande poder. Esdras estava ali com um púlpito de madeira que fizeram, e ele estava ali com auxiliares, tinha também levitas ali para cantar, para fazer um culto. E eles só em ouvir a palavra já se alegraram de uma tal forma, começavam a chorar de uma tal forma, sentindo seus pecados, tristeza pelos pecados, tanto que Esdras teve que intervir. Então só aí eles foram comer, foram beber, e desde a alva, creio que desde quando amanheceu o dia até o meio-dia, então era a palavra sendo ensinada e explicada para todos aqueles que entendiam. Se houvesse criança ali que entendesse, estava ouvindo a palavra, estava também se alegrando com a palavra. E a palavra tem esta capacidade de tornar feliz aquele que a ouve e dá crédito, então ela causa essa transformação. E Deus leva tão a sério a sua palavra e fez com que o seu Filho encarnasse pela palavra. Nós vimos ali que o Verbo se fez carne. Então nós vimos Deus trabalhando através de sua palavra, através de Moisés. E era uma coisa tão especial que o povo de Israel recebeu por mãos de Moisés a Torá, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Então ele não quis nem a escolta policial, a escolta de soldados que o rei ofereceu. Ele
jejuou, orou a Deus, pediu uma boa viagem, que Deus guardasse, e foram. O encontro de Esdras com Neemias. Então Neemias já estava ali fazendo um trabalho, já havia reconstruído ali, muita coisa já estava pronta, outras em andamento. Nós sabemos que é um trabalho difícil reconstruir muros, reconstruir templo, altar, realmente é coisa muito difícil. É mais difícil reconstruir do que construir. Fazer uma coisa nova é mais fácil. Mas agora você imagina reconstruir, que já é difícil. Agora você imagina reconstruir, no sentido de restaurar, que na realidade Deus estava fazendo tudo isso, mas o objetivo maior de Deus era a restauração do povo, e seus corações estavam em ruínas. Os seus corações estavam feridos, as suas almas estavam tristes. Afinal de contas, eram 70 anos de cativeiro. Muitos nasceram, morreram, não conheceram a liberdade. Ainda que muitos prosperaram na Babilônia, muitos foram negociantes, prosperaram, mas ainda assim eram escravos de Babilônia. Na realidade, o que Deus mais queria era restaurar o povo. Podemos dizer que seria um dos primeiros momentos, vamos assim colocar, de Deus enviando Esdras através de Artaxerxes, ter colocado no coração de Artaxerxes, ter enviado Esdras, então para ver se a lei de Deus estava, se eles sabiam a lei de Deus, como é que estava a religiosidade do povo. Porque a intenção de Deus era que o povo tivesse uma restauração interna. E nada melhor do que a sua palavra para causar, e como disse antes, a palavra é tão poderosa que o simples fato de lê-la, de ouvi-la, já causou um arrependimento, choro, de tal forma que eles se alegraram tanto que no outro dia é como se eles quisessem mais. Nós queremos mais. Nós queremos novamente. Os nossos cultos de avivamento de hoje, nossas campanhas, nossos congressos, né? Eu sempre digo aqui nos vídeos que a gente faz, na segunda-feira se perguntar onde é que leu, não sei, né? Qual é que foi o livro, capaz de não se lembrar o nome do pregador, né? O que a gente mais lamenta é que o povo ainda não aprendeu a importância do ensino da palavra de Deus. Quando o povo entender que o que traz o avivamento, o que traz a firmeza na fé, é o aprendizado da palavra. O poder está na palavra. Claro que não vai só estudar a palavra sem oração, como também já disse anteriormente, no balanceamento, né? O balanceamento das coisas entre crescer na graça e no conhecimento. Então, quando há este balanceamento, as coisas andam, as coisas melhoram, a nossa vida espiritual, ela deslancha, vai para frente. Então, o avivamento vem pela palavra. Podemos fazer um congresso aí de 3, 4 dias. Mas se não for ensinada a palavra, nada contra congressos, campanhas. Eu também sempre digo, somos pentecostais, avivalistas, mas nós estamos falando como ensinadores, que a pessoa... Tem muitos que não querem saber de um curso teológico, não querem ir na escola bíblica dominical, ler um bom livro, nem a Bíblia eles leem. E como que vai haver um despertamento
Como que vai haver uma firmeza se não conhecem a palavra de Deus? E como disse antes também, Deus leva tão a sério a sua palavra que Ele enviou seu Filho para encarnar, né? O Verbo se fez carne, o Verbo é a palavra. Então nós temos que conhecer Deus pela palavra. Então, no momento que nós começarmos a valorizar a palavra, nós vamos ver que vai haver uma diferença muito grande nos nossos cultos. O culto onde a prioridade é a palavra, também não estou dizendo que não deve haver louvor, até porque a gente também louva o Senhor, então gostamos de louvar também, mas a prioridade no sentido de não haver outras coisas, porque eu louvo ao Senhor, mas nem por isso eu vou ficar 1h15, se eu estiver dirigindo um culto, ficar 1h15 distribuindo oportunidades para louvor e 15 minutos de palavra. Ou então alguém vai ficar entregando profecias, como falamos na lição anterior, profecia, 1 hora de profecia, mais 20 minutos de louvor, e chega na palavra uns 10 minutos. Então, a prioridade é pela palavra. A profecia, como já falamos em lições anteriores, ela já deve obedecer à palavra. Então, tudo com ordem, decência, na casa de Deus, tudo conforme Deus nos ensina, então as coisas acontecem, milagres acontecem. O nosso Deus é um Deus ordeiro. Nós vimos que Neemias já estava fazendo um trabalho. Então chegou Esdras. Então Neemias colocou Esdras a par de tudo que estava acontecendo, tudo que já tinha sido feito. E eles então se uniram e foram juntos ensinar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Coisa linda, né? Sendo lida a palavra, a Bíblia, vamos dizer assim, né? Não vamos cometer nenhum anacronismo aqui, mas vamos dizer a Bíblia, para que a gente possa entender melhor. O ensino foi maravilhoso, todos ficaram encantados, todos ficaram maravilhados com o ensino da palavra. Então a lei mostrava a vontade de Deus. A lei não foi dada como um meio de salvação, mas sim para aqueles que já tinham um relacionamento com Deus. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, a cada sábado, sendo lido a lei, também de 7 em 7 anos, em santa convocação, convida o povo, chama o povo, convoca, e vamos fazer a leitura e a explicação da palavra. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, ele disse: Ide, ensinai todas as nações. E o que Jesus mais fez? Mais pregou? Mais curou? Não, ele mais ensinou. O que ele mais fez foi ensinar, deixando-nos o exemplo. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então Paulo queria que fosse adiante o ensino da palavra, que aqueles que ouviram dele, que sabiam, que fossem idôneos, ensinassem a palavra. Então há uma necessidade grande de que se ensine a palavra. E hoje nós temos recursos, temos faculdades de teologia, temos escolas de teologia, temos seminários, temos escola bíblica na maioria das igrejas, algumas no domingo de manhã às 9 horas, em outras às 8h30 da manhã no domingo, em algumas na terça-feira de noite, na quarta-feira à noite, 20 horas. Enfim, é só procurar saber com o líder onde há uma escola bíblica dominical, ou em outro dia, ou uma escola teológica. Há algum tempo atrás tinha por correspondência, agora eu creio que é tudo online, tudo pela internet, dá para se fazer cursos teológicos, verificar se é idôneo, se é realmente. Então vale a pena investir num bom curso teológico. Se não tiver condições, ir na escola bíblica, você compra uma revista que hoje se paga aí R$10, preço do ano de 2020. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, qual é o ano, qual é a data, mas 2020, uma revista está em torno de R$10 e dura 3 meses, daí pouco mais de R$3 por mês. Então quem não vai ter condições de investir num aprendizado sistemático da palavra de Deus, uma coisa ainda que vai nos trazer um benefício tão grande, o aprendizado da palavra, que só lendo a Bíblia às vezes a gente não compreende passagens um pouco mais complicadas. Então temos aqui a orientação de homens que Deus levanta, homens preparados, homens idôneos, para nos ensinar a palavra e assim a gente poder crescer no conhecimento, e ainda mais se tratando de obreiros, de professores de escola bíblica ou de membros, mas que têm o desejo de aprender a palavra, de crescer diante de Deus. Então nós vimos os resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. O que é o temor? Alguém poderia dizer, é o respeito, é ter medo de Deus, é respeitar a palavra. Então, o temor, tem aquele temor que a pessoa se priva de certas coisas, deixa de praticar certos pecados com medo do castigo. E tem aquele temor que é promovido, ele é oriundo, ele é colocado em nossos corações pelo próprio Espírito Santo. Então, é uma adoração a Deus, é um respeito a Deus. Você não faz as coisas erradas, você não peca por adoração a Deus, por amor a Deus. Você tem temor no sentido de respeito a Deus, não por medo de Deus. Não é um medo. É um respeito que você tem porque você quer agradá-lo, você quer adorá-lo. Então este é o temor, não simplesmente por medo de que o castigo virá. E claro que temos também o temor de algum perigo. De repente um perigo iminente, então a consciência já avisa que há um perigo, então temos aquele temor de alguma coisa, algum mal possa nos acontecer. Parecido com medo também, mas estamos falando do temor a Deus, que é isso que acabamos de falar. O ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Então o crente passa a ser honesto, jamais se apropria de alguma coisa que não é sua, alguma coisa que não é seu. O furto, então, jamais o crente vai
fazer esse tipo de coisa. Então ele é honesto, jamais vai mentir. A mentira vai passar longe do crente nascido de novo. Então a palavra gera no crente esse tipo de atitude. Não mentir, não se apoderar de nada que não é seu e ter uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeie entre vós. Efésios 5, versículo 5. O crente jamais vai dar falso testemunho de alguém. Êxodo 20, versículo 16. O ensino da palavra dá conhecimento, como já disse também há poucos instantes atrás. O conhecimento nos traz força, o conhecimento das coisas de Deus nos traz firmeza. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. E pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Vê que até para agradar a Deus, Ele mesmo nos dá graça. É como eu falei em uma das lições sobre o hino, o sócio de Deus, né? Ele nos dá tudo e eu entro com a fé que Ele mesmo me deu, né? É interessante como tudo é Deus que nos dá e não nos falta nada. Então o ensino da palavra de Deus gera o temor. Estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Então tudo isso é muito necessário para as nossas vidas. E se você ainda não tem todas essas qualidades, saiba que Deus tem para nos dar. É Ele que nos dá. Ele que implanta em nosso ser a sua palavra com a nossa parte. Ler a palavra, estudar a palavra, buscar em oração o entendimento da palavra. Então, é maravilhoso quando nós colocamos a nossa vida à disposição para aprender a palavra de Deus e sentir essa diferença. Veja você que busca nas coisas de Deus. A diferença de 1 ano atrás ou 2 anos atrás, como é que você era, como que você é hoje, ou observando outras pessoas que também buscam na palavra, buscam em Deus. Nós vimos nessas crises que nós passamos, nós vimos também as pessoas que são firmadas em Deus, o seu estilo de vida, mas veja as pessoas que têm um conhecimento da palavra em relação a outras. Tem muita gente apavorada, tem muita gente muito apavorada com a crise que passamos, mas a pessoa que tem a sua esperança em Deus, tem o conhecimento da palavra, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não que a pessoa não vai se cuidar, não vai fazer a sua parte, mas ela sabe que o que acontece é permissão de Deus, vontade permissiva de Deus ou vontade diretiva de Deus. Então, nesse estudo eu espero poder ter te ajudado um pouco a compreender melhor. Nesta lição 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, já na lição 11 desse terceiro trimestre de 2020. E fica o convite, porque o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, mas o convite fica aberto aí para a semana que vem. A gente já vai para a lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, um assunto de muita utilidade para nós aprender juntos. Fique com Deus e até a semana que vem. Aqueles que semeiam a boa semente do Evangelho através do ensinamento, esses serão
lá no céu resplandecerá como fulgor no firmamento, porque a muitos conduziu a justiça de Deus. Terá no céu a sua recompensa. Bendito seja o professor e professora